Evangelho de João, capítulo 11. A partir do primeiro verso, lemos: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, verso 7, Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Verso 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós, para que morramos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Betânia, verso 18, estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Nós vamos interromper a leitura aqui. É possível que, com o mínimo de familiaridade com as Escrituras, você já tenha entrado em contato com essa história. Ela se deu 3 meses antes de Jesus morrer, já no finzinho do seu ministério público. E, curiosamente, dos 4 evangelhos, João é o único que preservou a narrativa deste episódio tão extraordinário, por alguma razão que nós desconhecemos. Este é um dos 7 milagres narrados por João, e sem dúvida nenhuma, pela quantidade de detalhes, pela própria narração que ele faz dos eventos e aquilo que estava envolvido neste episódio, isso tem um destaque que deveria chamar a nossa atenção. Na manhã deste sábado, eu vou convidar você a gente entrar um pouquinho dentro dessa história e tentar tirar dela lições que vão poder contribuir com a nossa caminhada cristã. Existe um erro elementar quando nós entramos em contato com as Escrituras. Algumas pessoas se aproximam dela como apenas um relato histórico milenar. Como uma obra literária, este livro tem, quem sabe, alguma beleza, mas o seu objetivo original não era apenas preservar fatos antigos para que nós ficássemos sabendo do que aconteceu lá no passado remoto. Aquilo que o Espírito de Deus entendeu e orientou os escritores bíblicos a preservar, e que nesta coletânea hoje nós chamamos de Bíblia, neste compêndio Deus resolveu revelar um plano de resgate da humanidade. Deus preservou essas histórias
e teve a intenção de mostrar, através deste plano de resgate, a maneira dele atuar, como ele lida com as coisas, como ele faz as coisas, como ele reage diante das coisas, quais são as suas intenções, porque às vezes ele faz de um jeito e outras vezes ele faz de outro jeito, e também estas histórias trazem consigo perguntas que nós não conseguimos responder, o porquê de algumas coisas. Este episódio ele tem algum significado porque existe muito sentimento, muito afeto envolvendo este milagre de Jesus. Esta família citada aqui, a família de Betânia, de Marta, Maria e Lázaro, eles moravam a 15 estádios. Se a gente fosse fazer uma conversão, dá basicamente aí 1,5 milha, eu imagino, 1,5 milha de Jerusalém. Eles moravam ali na circunvizinhança de Jerusalém. Lázaro era alguém muito respeitado na sua sociedade, e de alguma forma esta família foi atraída a Jesus e desenvolveu um profundo amor por ele. Jesus era muito bem recebido e acolhido nesta casa de Marta, Maria e Lázaro. E João, quando mais tarde ele revela esta relação, ele diz que Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Não é que Jesus não amasse os demais, mas João está tentando dar uma ênfase, a relação aqui era uma relação mais íntima. E estas irmãs aqui, quando elas mandam um recado para Jesus, você percebe que elas não fizeram valer a sua intimidade com Jesus, e não há uma perda de respeito. Elas tinham Jesus que se hospedava na casa delas, que comia à mesa com elas, que frequentava a casa delas. Quando Jesus ia a Judeia e Jerusalém, normalmente Jesus se hospedava na casa dessa família querida. Sim, mas elas não se valem dessa relação para tirar alguma vantagem. Elas chamam Jesus de Senhor, mas no recado ela diz: Lázaro, aquele a quem amas. É como se elas não quisessem correr o risco de que o irmão, que tinha um nome comum, pudesse ser confundido com um outro Lázaro, como se fosse um outro Pedro, um outro João, um nome comum da época. Lázaro, aquele a quem amas. E elas mandam um recado apressado e cheio de ansiedade para Jesus. Nós não sabemos exatamente onde Jesus estava, provavelmente um pouco mais ao norte, porque quando ele diz vamos à Judeia, ele devia estar fora daquela região ao sul, então provavelmente mais ao norte. Só que quando Jesus recebe o recado, a pessoa traz de volta a mensagem à família angustiada de Betânia, porque Jesus recebe o recado da enfermidade de Lázaro e diz: essa doença não é para a morte, mas Jesus não arreda o pé de onde ele está. Então quem dá o recado, leva o recado de volta. Imagina a correria e a ansiedade numa época em que você não tinha trocas de mensagens instantâneas como nós temos hoje, desse camarada, esse mensageiro sair correndo no desespero para chegar de novo em Betânia, entrar na casa de Marta e Maria e dizer: fica tranquilo, o recado de Jesus foi: essa doença não é para a morte. Não, o que de fato ele disse? Eu fico imaginando Marta e Maria vendo o irmão já ficando pior, querendo a garantia de Jesus. Você falou diretamente com ele ou alguém mandou recado? Não, eu falei diretamente com ele. E o que ele disse exatamente? Ele disse que essa doença não é para a morte. Agora você imagina Lázaro piorando. Você imagina a febre aumentando. Você imagina ele perdendo a consciência. E você imagina os médicos de plantão dizendo para as duas irmãs, angustiadas: infelizmente Lázaro faleceu. Você imagina as duas agora, com a casa cheia de gente, pela influência que Lázaro tinha, Jerusalém empolvorosa, gente vindo do centro da cidade. As pessoas sabiam da relação que Jesus tinha com ele, as pessoas sabiam da fé que Lázaro havia manifestado desse Jesus. Como assim? Como assim? Ele não havia andado sobre o mar? Ele não havia ali a poucos quilômetros desta casa em Betânia curado um leproso, no meio de uma multidão de gente, sob a vista de tantas testemunhas? Boatos haviam circulado de que em Naim ele havia ressuscitado um rapaz que estava no seu cortejo fúnebre, prestes a ser enterrado. E que tal o Jairo, desse que nós tratamos há poucas semanas? Que uma filhinha de 12 anos, Jesus entra na casa dele e ressuscita um homem importante, chefe da sinagoga lá na Galileia.
todos esses rumores e notícias circulavam, e as pessoas se questionavam: como assim? Ele que fez tantas coisas por tanta gente, não vai fazer por um amigo próximo? Como assim ele disse que não ia morrer? Como assim ele recebe o recado de que o amigo estava doente e ele continua lá onde ele estava? Não se importa? Não poderia ter feito alguma coisa? Então você imagina Marta e Maria, os seus sentimentos, preparando, embalsamando o corpo do irmão. Esse processo era um processo lento. Então você tinha uma série de misturas de especiarias para ajudar na questão do corpo, para que a coisa não ficasse desconfortável, dependendo da morte. Panos de linhos e outras estampas cruas, a parte de fora, embalsamando esse corpo, vedando ele. E imagina agora eles tendo que levar este corpo inerte, gelado, para dentro daquele sepulcro onde ele foi depositado, um sepulcro diferente. Não era como muitos de nós vemos no Brasil, onde eles enterravam a 7 palmos do chão, ou naqueles cemitérios verticais, onde o corpo é depositado numa gaveta. Não, naquela época, sepulturas de pessoas com um pouquinho mais de posses, uma espécie de um espaço era cavado na rocha, uma pedra era colocada na frente. Foi onde o corpo de Jesus, o corpo de Lázaro, foi depositado. Então você imagina os sentimentos dessas duas irmãs. 4 dias depois do sepultamento, quem me resolve aparecer? Interessante o diálogo que Jesus tem. Ele recebe a notícia, não sai imediatamente, garante que a doença não é para a morte, e aí você tem ali com os discípulos uma conversa. Daqui a pouco ele levanta e diz: bora para a Judéia. E aí os discípulos, você viu ali, lemos. Havia um sentimento tenso em relação a Jesus em Jerusalém. Os discípulos sabem que as coisas estão ficando complicadas e difíceis para eles. Então os discípulos, nesse momento de coragem, bravura, um deles inclusive disse: vamos para lá e a gente morre com ele se for necessário. Vamos enfrentar essa bronca juntos. Mas Jesus disse para ele: não, fiquem tranquilos, minha hora ainda não chegou. Jesus sabia, faltavam 3 meses para a Páscoa, e ele sabia exatamente quando ele ia morrer. Não duvide disso, Jesus sabia exatamente quando ia morrer, e 3 meses antes de morrer, ele olha para os discípulos e diz: a minha hora não chegou, fiquem tranquilos, ainda é dia, o sol não se pôs sobre a minha experiência na terra. Aí você tem um diálogo revelador, um diálogo que revela o destino dos homens e a condição dos homens na morte. Meus irmãos, Jesus é tão claro em tratar da morte como um sono aqui. E uma boa parte da cristandade parece validar mais toda a bagagem filosófica, espiritual, da dicotomia entre corpo e alma, do que levar em conta as palavras do próprio Jesus no contexto do maior milagre que ele realizou na terra. Lázaro está dormindo. Não, Senhor, então se está dormindo, não, Lázaro morreu, gente, porque a morte é um sono. Isso não deveria ser novidade. Salomão já tinha tratado disso, Davi já tinha tratado disso, o estado inconsciente da morte. Então Jesus vai para lá, e quando ele chega na aldeia em Betânia, Jesus não entra de maneira direta, ele manda alguém avisar as irmãs. Ele sabe que sua presença ia causar um alvoroço, e ele tem que lidar com os sentimentos dessa mulher. Então, o que nós vimos até o verso 20 foi exatamente o contexto da chegada de Jesus à casa de Marta e Maria. Me permitam ler novamente o verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, poderosas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, que diz? Viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama.
Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Me permita interromper a leitura de novo. Você percebe que é um discurso ensaiado. As duas dizem a mesma coisa. As duas dizem a mesma coisa porque as duas se perguntavam e se questionavam há 4 dias sobre a mesma coisa. Se ele tivesse vindo, nosso irmão Lázaro não tinha morrido. Se ele tivesse saído de lá imediatamente, teria dado tempo, porque chegou o recado, ele poderia também ter vindo. E elas começam a se questionar: por que Jesus não veio? Por que ele não chegou? Por que ele não achou que seria importante realizar um milagre que para ele é casual, sendo que ele teve o poder e a boa oportunidade de fazer isso por tantos outros? Por que não por nossa família? Por que não por nossa família? Você percebe que a fé das duas irmãs ainda está posta em Jesus. Elas manifestam a fé na ressurreição do último grande dia, mas o seu coração está partido, a sua alma está rasgada, a sua alma está angustiada, e as duas dizem a mesma coisa: se o Senhor tivesse vindo, isso não teria acontecido. Meus irmãos, Deus conhece a nossa real condição nesse momento. Deus sabe o que se passa conosco, Deus sabe o que se passa com a nossa igreja, Deus sabe o que se passa com a nossa família. Nós não duvidamos do poder de Deus. Aqui, dentro dessa igreja, neste recinto, me ouvindo agora, eu imagino que existe muita fé. Fé no poder e na glória do Deus Todo-Poderoso. Mas aqui dentro também existem muitas dúvidas. Dúvidas. Você tem as suas perguntas. Perguntas para as quais você ainda não obteve resposta. Isso pode estar associado a algum episódio traumático que você viveu. Por quê? Porque isso aconteceu comigo. Porque isso aconteceu com a minha família. Porque Deus permitiu uma coisa dessa. E eu vou dizer um negócio para você. Não há nada mais cruel. Não há nada mais difícil. Não há nada mais complicado na experiência humana do que o drama do sofrimento e perguntas sem respostas. Deus sabe disso. Deus sabe disso. Algumas vezes Ele acha por bem explicar para nós. Às vezes passam-se meses e a nossa ficha cai. Às vezes nós passamos uma vida inteira em algum momento da nossa experiência, às vezes quando alcançamos a maturidade, às vezes quando alcançamos a paternidade ou maternidade, e nós nos deparamos com algumas situações e nós passamos por algumas experiências, a ficha cai para alguns de nós, para alguns questionamentos que fizemos lá atrás. Mas existem outros questionamentos que nós não vamos saber. Por isso a Bíblia, para isso, ela também nos faz uma promessa. Tudo que é feito nesta terra é registrado nos livros do céu. A Bíblia fala de livros. As ações dos homens são registradas nesses livros. Suas intenções, porque o coração do ser humano é um território onde Deus trafega com plena liberdade. Deus sabe o que passa dentro de você. Você para Deus é como se você tivesse do avesso. Ele sabe exatamente quem você é, da causa para o efeito. Deus sabe de tudo, e isso é registrado nos livros do céu. Nenhum ato de bondade é ignorado, mas também nenhuma negligência, nenhum ato de violência, nenhuma injustiça é deixado sem um registro lá. Estes livros um dia serão abertos. É o que diz a Escritura: estes livros um dia serão abertos. E Deus, o soberano, desce do seu alto e sublime trono, na sua humildade, se é que essa é uma palavra que eu posso usar para Deus. Deus desce do seu trono soberano e Ele vai abrir estes livros para dar explicações para seres como nós, que não merecemos nem respirar, nem viver. Ele ainda vai dizer: filho, agora deixa eu explicar para você o porquê de algumas coisas.
na palavra da inspiração, a serva do Senhor diz que se nós tivéssemos a visão de Deus, nada faríamos diferente do que Deus faz, se tivéssemos a visão dele. Nos resta para perguntas sem respostas, apenas a confiança num Deus que não sabe errar. Um Deus perfeito, com um desígnio perfeito, com um propósito perfeito, com intenções perfeitas. As duas estavam com o coração partido, porque na perspectiva delas, se Jesus tivesse chegado a tempo, a doença não resistiria à presença do doador da vida. Bastaria Jesus entrar no recinto e Lázaro sentiria o poder vivificante daquele que tem todo o poder. Mas isso não aconteceu. Elas depositaram o corpo do irmão naquele sepulcro em Betânia. Então agora Jesus está ali, 4 dias depois, atrasado. Mas deixa eu dizer um negócio para você hoje de manhã. Deus nunca se atrasou. Os propósitos do Senhor não conhecem nem retardo e nem adiantamento. Deus está sempre na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, sempre. Não fosse assim, nós não poderíamos confiar nele. Não fosse assim, ele não seria quem ele é. Não fosse assim, o seu governo estaria sendo questionado. O problema é que na nossa limitação, muitas vezes, por causa da ausência de respostas, nós imaginamos que Deus poderia fazer algumas coisas diferentes, e no nosso atrevimento, quando cedemos a esse tipo de tentação, ao imaginar que as coisas poderiam ser diferentes, no fundo, o que a gente está dizendo é que se eu estivesse sentado aí, eu faria melhor que você. Mas não, isso é apenas a petulância de seres que quem sabe estejam esmagados pela agonia, pela dor, ou pela decepção, mas para estes também existe misericórdia. O Senhor é compassivo e longânimo. Ele tem ali 2 almas para ele tratar, as duas com o mesmo discurso, amargando nos lábios a decepção. 4 dias, se ele tivesse aparecido antes, isso não teria acontecido. Então repare, paramos a leitura no verso 31, 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, verso 33, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, olha o que diz: agitou-se no espírito, e comoveu-se, diz a minha versão, e perguntaram: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E o verso mais curto da Bíblia, verso 35 do capítulo 11, Jesus chorou. Meus irmãos, olhem para mim. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele sabia desde o momento em que ele deu o recado dias antes. Ele sabia que ele ia chegar na hora certa, e ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia. Na agenda com o Pai havia espaço para essa manifestação gloriosa do seu poder. A pergunta que eu tenho para você é: diante de um milagre extraordinário, por que ele chora? Por que ele chora? Você sabe, quem sabe uma das coisas mais extraordinárias do Jesus desenhado nos evangelhos não seja o seu poder, mas seja a sua empatia. Ele fez milagres, alguns milagres, de maneira muito personalizada. Quando ele disse para o paralítico que desceu pelo telhado, antes de tomar a cama, levantar e sair andando, ele disse: perdoados estão os teus pecados. Sabe por que ele fez isso? Porque era isso que aquele homem precisava. Quando ele tocou no leproso, antes de dizer: quero, fica limpo do teu mal, ele toca no homem que ninguém podia tocar. Você percebe? São milagres personalizados.
Milagres personalizados de um coração que se compadece pelas mazelas humanas, pelas dores humanas. Esse é o Jesus a quem a gente serve. Nós não servimos alguém indiferente às nossas dores. Se o seu sofrimento não encontra eco em nenhum coração na terra, olha para o Cristo a quem você serve e viva, certo de que Ele ama você e que Ele se compadece das tuas tristezas. Sejam elas provocadas por um mundo injusto, ou sejam elas os resultados das tuas lambanças, Ele se compadece de você. Ele se compadece quando você duvida. Ah, se você tivesse um pouco mais de fé. Ah, se você pudesse confiar um pouquinho mais em mim. Ele se compadece. Ele chora em Betânia, não porque o amigo está depositado num sepulcro. Ele está prestes a fazer um grande milagre, mas ele chora pela dor humana. Na figura de Marta e Maria, existe um pouco de cada um de nós. Pessoas que acham que Ele poderia fazer algumas coisas diferentes. Mas por favor, não deixe o recinto dessa igreja hoje pela manhã sem entender que Deus tem tudo sob controle. Tudo, mesmo quando as coisas não parecem fazer sentido, Deus tem tudo sob controle. Esse é o Cristo a quem a gente serve. Ele chora porque você está machucado. Ele não chora porque o seu problema é insolúvel, porque Ele pode resolver teu problema. Ele não chora porque o teu caso é perdido, não, porque Ele pode recuperar você. Mas por que Ele chora? Ele chora porque você está chorando. Ele chora porque está doendo em você. E esse plano que Deus tem, acima de tudo, mais que resolver o teu problema, Ele quer salvar a tua alma. Só que nós corremos um grande perigo quando as coisas vão muito bem para nós. Corremos um grande perigo. Nós nos enchemos de nós mesmos, achando que nós não precisamos desse Deus. O sofrimento, uma arma horrorosa nas mãos do inimigo das almas, para fazer a gente duvidar do amor de Deus. O sofrimento também é um instrumento para que nós possamos reconhecer que nós precisamos de Deus. Então, na manhã deste sábado, você pega o que está trazendo dor ao teu coração, deposita diante do altar dele e diz: Senhor, eu entrego a minha dor para a tua glória. Não me deixa duvidar de ti, não me deixa duvidar do teu amor e da tua graça. Não me deixa, eu deposito o meu sofrimento para a tua glória. Não deixa esse recinto sem você sem tomar essa decisão e sem fazer essa entrega. Pode ser que na manhã deste sábado que Deus realmente quisesse de você, não foi o dízimo que você devolveu, ou a oferta, ou o louvor afinado, mas o reconhecimento de que você ainda confia nele. O reconhecimento de que o teu sofrimento pode trazer algum benefício para a sua caminhada. Por isso ele chorou. Ele chorou porque estava doendo para elas. Onde vocês o colocaram? Senhor, vem e vê. Ele estava agitado no espírito. Seus sentimentos afloraram. Perceba o verso 36. Disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns disseram: olha só, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morresse? Agitando-se novamente em si mesmo, verso 38, encaminhou-se Jesus para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Verso 39, ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Verso 40, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Antes de eu ir para o verso 41, meus irmãos, olha aqui para mim. Jesus não foi a Betânia para dar um showzinho. Jesus não foi a Betânia para despertar a admiração da sua audiência ou para alimentar a vaidade dos seus discípulos. Tudo que ele fazia visava a glória de Deus. Poderia ser, no mínimo, espantoso se com um gesto de sua mão, aquela massa bruta, inanimada, reconhecesse o comando do seu Criador e ele fizesse assim, fazendo a pedra rolar como um seixo para o lado. Mas ele não fez. Ele exigiu dos presentes o esforço deles. Ele exigiu dos presentes o esforço deles. Tirai a pedra. Tirar a pedra é fácil. Tirar a pedra não é rápido. Tirar a pedra não é simples. Tirar a pedra exige esforço, exige a participação humana. Porque aquilo que foi dado aos seres humanos para fazer, Deus não vai fazer. De alguma forma, nós precisamos abrir caminho para que Deus manifeste a sua glória. É um ato de fé tirar a pedra.
já cheira mal, tire a pedra. Precisaram de um ponto de apoio, precisaram de uma força conjunta. Que pedra você precisa remover para que Deus possa manifestar a glória dele na sua vida? Essa mensagem, ela precisa chegar a você hoje de maneira muito particular, porque eu falo para uma audiência variada, com sentimentos variados, com experiências variadas, com histórias variadas, mas como que isso chega em você? Que pedra é essa? Que pedra é a sua pedra? Que condição é a sua condição? Tirai a pedra, Jesus disse. Eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Meus irmãos, deposite o seu sofrimento, remova o obstáculo, para Ele manifestar a sua glória. Você sabe que nada pode glorificar mais a Deus do que a sua vida transformada. Nada atrai mais o espanto do vasto universo e dos nossos irmãos nesta terra do que uma pessoa transformada pela graça de Deus. Isso é mais extraordinário do que alguém ser purificado de lepra, do que alguém ser sarado de uma paralisia, do que alguém ressurgir dos mortos. Esta é a obra mais extraordinária desse Deus, regenerar alguém perdido. Então remova a pedra, porque se você é alguém que não deveria ser, permita que Ele faça esse milagre na sua vida hoje. Tirem a pedra. Eu já não te disse que se creres verás a glória de Deus? Nós não temos todas as respostas, nosso coração está sob o ataque de várias dúvidas, mas é esse Jesus cheio de compaixão a quem a gente serve. Verso 41, tiraram a pedra. O que eu não daria para estar nesse dia. Levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Alguém comentou que o comando da ressurreição foi algo muito, mas muito personalizado. Porque se ele apenas diz: sai para fora, o seu poder era tão extraordinário, o seu poder era tão grande, que outros corpos depositados e sepultados ali naquela região não resistiriam ao comando do seu Criador e voltariam da morte. Você pode imaginar uma coisa como essa? Por isso ele disse: Lázaro, 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 vem para fora. Ele disse. Agora você imagina, ele não chegou atrasado, porque ele não saiu para Betânia para curar alguém, ele foi a Betânia para ressuscitar alguém. A nossa expectativa alcança até onde a nossa sabedoria, até onde os nossos olhos conseguem ver, mas Deus tem planos extraordinários. Moisés sobe aqui, consegue ver, Moisés? Vê as campinas? Você consegue ver os vales, as montanhas? Esta é a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou dar em possessão aos filhos de Israel. Olha, Moisés, porém tu não entrarás nela, não pisarás nesta terra. Mas Senhor, deixa eu ir com eles. Não quero mais falar com você sobre esse assunto. Você não vai entrar, ponto final, chega. Ele é sepultado no cume do Nebo. E a gente não sabe quanto tempo depois, mas não demorou muito. Deus resolveu ressuscitar Moisés para dizer: eu não podia te dizer antes, porque isso fazia parte do teu processo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eles vão estar entrando nessa Canaã agora, mas eu vou te levar para outra original. Vem comigo. E aí leva ele para Canaã celestial. Os nossos olhos não alcançam. Isaías disse que assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os sonhos de Deus são mais extraordinários do que os nossos. Então,
A minha igreja querida, nesse sábado pela manhã eu queria dizer: confia em Deus, confia nele, não duvide do amor e da sabedoria divina, não duvide. Estamos com o coração machucado, triste, ansiosos, porque quando machuca um, a gente fica assim, a gente fica, não é legal, mas nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos entender que Ele tem tudo sob controle, e que Ele nunca se atrasa. Esse é o Cristo a quem nós amamos e a quem nós servimos. Eu já não disse para vocês que, se crerem, verão a glória de Deus. Deus e Pai, nós nos entregamos neste momento nas Tuas mãos. Nosso coração quebrantado, nós dizemos: Senhor, nos perdoa porque a gente duvida, porque muitas vezes a gente não confia. A sorte dos seres humanos é viver neste planeta contaminado, sob os efeitos do mal, da morte, da saudade, das traições, das decepções. Tem pessoas aqui muito machucadas, algumas pessoas, quem sabe, até inconformadas com o que aconteceu com elas. Oh Deus, nos perdoa e nos ajuda a confiar em Ti. Que o coração, Teu coração misericordioso e compassivo, o mesmo Jesus, a mesma misericórdia, o mesmo poder, se move pelas angústias e sofrimentos humanos, e isso diz respeito à nossa comunidade aqui também. Nós precisamos sentir, Senhor. No aconchego do Teu peito, nós queremos reclinar a nossa cabeça na manhã deste sábado, para que o Senhor sussurre nos nossos ouvidos: confia em mim, vai ficar tudo bem. No final vai ficar tudo bem. Apenas confia em mim. Nós queremos confiar no Senhor. Nos ajuda, Pai. Não passamos de crianças que não sabem nem como entrar e nem como sair. Nos toma no colo, nos pega pela mão, nos carrega. Que essa oração alcance aqueles a quem nós amamos. Que essa oração alcance os nossos enfermos, seus familiares, cônjuges, filhos, netos, todos aqueles que de alguma maneira não sabem o que fazer agora. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ouve nossa prece, Pai. Nós a fazemos em nome de Jesus.